no governo Bolsonaro. Presta atenção. O governo Bolsonaro espionou mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas nos últimos anos. Entrou dentro do teu celular. Monitorou teus passos. Monitorou tuas conversas. Monitorou tuas mensagens. Isso é governo? Isso é gente? A verdade é essa. Ah, Elisiário, como assim? Como assim? A Polícia Federal identificou um sistema de espionagem, de monitoramento por geolocalização. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ó, tá vendo esse pontinho aqui? Esse aqui é o seu localizador. Através desse pontinho do celular, esse sistema israelense, que foi comprado pelo governo Michel Temer sem licitação, espionou 30 mil pessoas. Mas que pessoas? Opositores, políticos, jornalistas ao governo Bolsonaro. A Polícia Federal já identificou desses 30 mil ocasiões que aconteceu de monitoramento ilegal do governo Bolsonaro, 2.200 usos relacionados a políticos e jornalistas, advogados e adversários do governo Bolsonaro. Estavam monitorando 2.200 pessoas, entre jornalistas, políticos e adversários. A espionagem ilegal que ocorreu no governo Bolsonaro estava sob a direção de Ramagem, homem de confiança de Bolsonaro. Nessa sexta-feira, hoje, dia 20, a Polícia Federal fez uma operação que resultou na prisão de 2 agentes da ABIN, no cumprimento de 25 mandatos de busca e apreensão. Olha, um dos alvos do mandato de busca é Caio Santos Cruz, filho do general da reserva Alberto Carlos Santa Cruz, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Como é que é mesmo o negócio aí? Quem que é? Filho de quem? Filho do Alberto Carlos Santa Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro. É o filho dele, o Caio Santos Cruz. A investigação que aponta que agentes da ABIN exploraram a vulnerabilidade nas redes de telefonia por meio de uma ferramenta criada pela empresa israelense, desenvolvedora de um equipamento para rastrear alvos de maneira irregular. Não tem nada de certo nesse governo Bolsonaro. Nada de certo. Ah, Elisiário, mas espionar político para quê? Para que entrar nas redes sociais? Para que saber o que os adversários políticos estão fazendo? Para ficar um passo à frente. Eles queriam saber o que o jornalista ia falar antes de sair na imprensa. Ele queria saber com quem o adversário político estava conversando antes de sair na imprensa. Eles queriam saber de tudo isso. De tudo isso. Porque quando você tem uma informação privilegiada, você está praticamente adivinhando os passos daquela pessoa. Tem que pôr na cadeia. Foi mais de 30 mil pessoas monitoradas, espionadas pelo governo Bolsonaro. Mais de 30 mil. Desses 30 mil pessoas, que deve de ter pesquisador, que deve de ter professor, que deve de ter influenciadores digitais, que deve de ter muitos. Mais desses 30 mil, 2.200 estavam relacionados a políticos e jornalistas opositores ao governo Bolsonaro. E só isso já bastava para algemar um monte de gente e levar para a cadeia. Quem mandou espionar? Estavam espionando? A pergunta é o seguinte: quem mandou esse Caio Santos Cruz,
filho do general da reserva Alberto Santos Cruz, ex-ministro do Bolsonaro, quem mandou ele espionar? E por que ele espionava? A quem ele ia entregar o relatório da espionagem? A quem ele estava favorecendo? Por que ele estava fazendo isso? Ele não fez isso do nada. Ah, eu quero ver o que está acontecendo na vida daquele político que é adversário do Bolsonaro. Eu quero ver o que aquele advogado está se movimentando para entrar com ação contra a chapa do Bolsonaro. É isso que eles estavam fazendo. Intimidação. Intimidação. Espionagem. Não tem nada que esse ex-governo Bolsonaro, desgoverno, colocou o dedo que tem ilegalidade. Parece que aonde eles colocaram o dedo tem ilegalidade. A verdade, cara, a verdade é essa. Não sou eu que estou falando. É a Polícia Federal que está falando. É a Polícia Federal que estou falando. E não é um fofoqueiro que está contando o que está acontecendo. Não é um fofoqueiro. É uma pessoa que trabalhava na inteligência brasileira, que estava usando do teu cargo para permanecer no poder, para intimidar adversários políticos. Eles iam máximos com você. A verdade é essa. O que você acha disso, hein?